Ao Senhor, amada igreja, louvado seja o nome do nosso Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor, amém? Como eu sempre digo, o Senhor nos convidou, o Espírito Santo nos convenceu a estar aqui, amém? Amados, dizer que estar aqui é um desafio, mas nós temos que nos comprometer cada vez mais com o reino de Deus. E muitas vezes inventamos desculpas, e nós estamos chegando num momento que não podemos mais inventar desculpas. Quando Deus precisa de nós, nós precisamos se fazer presentes. Amém? Convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 9, do versículo 18 ao 19. Daniel, capítulo 9, do 18 ao 19. Amém? E a palavra de Deus diz assim: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiada em nossas próprias justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo te chamam pelo teu nome. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, talvez o que nós mais precisamos nessa noite, Senhor, é ter a coragem de olhar para nós mesmos e percebermos que precisamos mudar, que precisamos ser transformados, que precisamos ser moldados conforme a tua vontade e o teu querer. E nenhum homem na face dessa terra pode mudar outro homem, mas somente o poder do teu Espírito Santo através da tua palavra. Se a tua palavra venha nos moldar, se a tua palavra venha nos libertar, se a tua palavra venha trazer vida, mas não qualquer tipo de vida, uma vida abundante. Mas uma vida abundante sem a tua presença não é vida, mas uma vida abundante na tua presença. É essa vida que nós precisamos, é essa vida que nós almejamos. Por isso, tenha misericórdia de nós e atende o clamor da tua igreja e ouve o nosso clamor, Pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém? Amados, falar de Daniel é fácil, né? Quem que conhece Daniel? Todo mundo, né? Mas Daniel é mais conhecido pelo quê? Pela sua coragem? Pela sua fé? O que mais que Daniel é conhecido? Talvez pela sua intrepidez? Se nós pararmos para analisar Daniel, nós vamos ver vários adjetivos. No capítulo 1 de Daniel até o capítulo 6, vai falar de Daniel. No seio dos seus 3 amigos, Isaac, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vai falar do próprio Daniel na cova dos leões. Só que muitas vezes nós não sabemos, e nós achamos que quando Daniel foi para a cova dos leões, ele já era um homem experiente, né? Já era um homem vivido, né? Um homem abastado. Mas nós não imaginamos que, para muitos estudiosos, que Daniel tinha apenas 17 anos quando foi para a cova dos leões. 17 anos. Quem aqui tem 17 anos? Meu filho está chegando, Mateus está chegando, Pedro está chegando. Muitos de nós já passamos, né? Mas, como pode, né? Alguém com 17 anos ter mais fé do que eu mesmo, com 45 anos. Ou a gente fazer uma própria análise, né? Como alguém tem tanta coragem e astúcia
intrepidez, e não terá dúvida da sua fé quando está em perigo. É fácil ter fé quando tudo está bem, né? Quando tudo vai bem é fácil ter fé. Quando tudo está normal, é excelente ter fé. Mas quando nos falta a sabedoria, quando vem o medo no nosso coração, quando nos falta trabalho, saúde, é fácil ter fé? Não. Então nós estamos aqui para discutir a fé de Daniel. Todos nós já sabemos qual é a fé de Daniel. Talvez o que nós não imaginamos, qual é o comprometimento de Daniel. Não somente com o Senhor, porque nós já sabemos, o comprometimento dele é tamanho que o próprio Deus salvou ele. Tamanha a intimidade de Daniel com o próprio Deus, porque Deus tinha certeza, ele não vai me negar. Mas qual é o comprometimento de Daniel? Com Deus não há dúvida nenhuma. Mas qual é o comprometimento de Daniel com as pessoas? Porque é muito fácil, irmão, ter fé, falar que é um homem de fé, ser uma mulher de fé, mas não estar comprometido com pessoas, isso não serve de nada. Não estar comprometido com a igreja, não estar comprometido com as pessoas, com os problemas alheios, não serve de nada. Capítulo 9 de Daniel é uma oração de súplica. Ele está clamando. Ele trocou as suas vestes, ele rasga as suas vestes, veste de sacos, entra em jejum, dobra o joelho e começa a clamar. Mas ele clama não por ele. Irmãos, Daniel estava sossegado. Alguém tem dúvida aqui que Daniel não foi salvo? Alguém aqui tem dúvida da salvação de Daniel? Como é que Daniel vivia no reino? Ele era empregado? De 3 governadores que tinha do rei, Daniel era o preferido. Daniel vivia no reino. Daniel vivia ao lado do rei, próximo do rei. Daniel comia o que ele queria, se vestia do que ele queria. Ele tinha uma vida extremamente confortável. Como é que tem sido a tua vida? Atribulado ou confortável? Posso dizer aqui, 100% de todo mundo. Está todo mundo vivendo a vida confortável. Já almoçou, jantou, teve tempo de tomar um banho. Se não teve, teve o trabalho que não permitiu, mas está trabalhando. Então eu posso dizer que todos nós vivemos uma situação muito bem tranquila. Assim como o Daniel. Mas qual é a diferença de Daniel para a gente? Ele está comprometido com pessoas. A vida dele está super sossegada, mas ele não está tranquilo, porque o povo dele está sendo exilado. Ele está com medo. Ele está com medo da destruição. Ele está com medo da mão pesada de Deus sobre o povo de Israel. Ele podia muito bem ficar na dele, como a gente faz, ser apenas um mero frequentador de culto. Ele podia, mas ele decidiu se comprometer. E se comprometer a tal ponto que ele não se coloca diante de Deus como uma pessoa perfeita. Ele fala que é um mísero pecador também, e que merece a ira e a justiça de Deus. Lá no versículo 4, ele fala assim, orei ao Senhor, meu Deus, e confessei, e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda o conserto e as misericórdias para com os que amam, e guardam os teus mandamentos. Primeira coisa que Daniel faz, ele se confessa
ele se humilha diante de Deus. Como é difícil a gente se humilhar diante de Deus, irmãos. Como é difícil a gente reconhecer que a gente é um bando de miseráveis, que não é digno nem sequer falar o nome do Senhor. É ou não é? Vocês acham que o povo de Israel é diferente do povo de hoje? Não. O povo de Israel estava nem aí para as coisas de Deus. Daqui a pouco eu me converto. Daqui a pouco eu me batizo. Daqui a pouco eu me arrependo. Talvez o único que estava comprometido com o povo de Israel era o próprio Daniel. Geralmente, o versículo 9, 10, 11, são textos apocalípticos. Está difícil, irmão. Que se fala do quê? Do fim do mundo. Que vai falar que o mundo vai acabar. Eu diria que é um texto atemporal, não é? O mundo não vai acabar, irmãos? Vai acabar. E você está fazendo o quê? Esperando acabar? Esperando a sua vez para entrar no reino dos céus? Eu quero dizer para vocês, irmãos, que é muito fácil a gente ser crente hoje. Mas ser crente que não se compromete com o problema alheio, Deus não se agrada. Deus não se agrada, irmãos. A gente só está preocupado com os nossos próprios problemas. A maioria de nós entra aqui para pedir, para resolver os nossos problemas primeiro. Se der tempo, resolve da minha esposa, do meu filho. Se eu lembrar, resolve do meu amigo. E jamais nós vamos lembrar da prostituta, do pedófilo, do ladrão, do malfeitor. Dificilmente nós oramos para eles. Mas não são pessoas como nós? Não existe pecadinho e pecador, irmãos. Nós cometemos os mesmos pecados que eles cometem. A única diferença é que o nosso é encoberto. Ninguém descobriu ainda. Talvez a única diferença é essa. De nós, para o povo que se expõe. Talvez você dizendo, pastor, mas essa palavra é dura. Não. Eu só estou dizendo para nós que não adianta eu ter fé. Não adianta eu saber que eu sou um homem de fé. Mas se eu não estou comprometido em salvar ninguém, eu não salvei ninguém. Haverá homens que chegarão diante de Deus, pastores, e Deus vai perguntar: quantas pessoas você falou de Jesus? Quantas pessoas você arrebatou? Ele vai falar: nenhuma. Você tem dúvida disso, irmãos? Nenhuma. E qual foi o meu comprometimento, irmãos? Qual foi o teu comprometimento com Deus? Daniel, em especial no capítulo 9, está preocupado com a profecia do profeta Jeremias. O profeta Jeremias dizia que o povo de Deus ia ficar exilado por 70 anos, né? Isso causou um medo nele, isso causou uma angústia. Mas não era ele, o povo dele ia ser exilado por 70, não é 7 dias, não é 7 semanas, é 70 anos. Alguns estudos dizem que durou 50 anos, mas até o povo tentar sair da escravidão e voltar a Jerusalém, por quase 70 anos. Por medo. E não somente isso, irmãos. Ele não apenas clama pelo povo de Israel. Ele perde a presença de Deus no templo. Tamanha era a angústia dele, porque ele sabia que Deus não se fazia mais presente.
no templo que tinha sido construído para ele, e foi destruído. Já pararam para pensar, irmãos? Você sem a presença de Deus na sua vida? Para pensar um minuto aí, um minuto. O que seria a sua vida sem a presença de Deus? Pensa aí. Pergunta para o seu coração. Pensou? Refletiu? Tem como viver? O povo estava arriscado a viver 70 anos sem a presença de Deus. E ele clama a Deus, mas ele entende que Deus é soberano. Ele sabe que o que Deus fala, ele cumpre. E não há força nenhuma na face dessa terra, não há força humana que possa fazer jus à força de Deus. Não somente hoje, mas naquela época não era diferente. Daniel não tinha dúvida disso. Tanto é que ele entendia que tinha que se humilhar diante de Deus. Mas como, irmãos, se estivesse defendendo alguém, Deus, não, dá uma chance para ele. Deixa a gente cuidar dele. Ele vai se arrepender. E lendo esse texto, irmãos, eu ia trazer um texto que eu escrevi dia 26/4. Logo quando eu descobri que eu estava novamente com tumor, estava escrito, dia 26/4, a próxima meditação que eu vou fazer. Mas eu decidi falar sobre Daniel. Na segunda-feira, quando a gente abre a igreja da criança, a gente se reúne para fazer a oração. Ultimamente, eu tenho falado menos e escutado mais, né? Vocês sabem por quê, né? Está sendo até melhor, né? Estou falando menos. A minha esposa tem sido uma bênção, né? Estou falando menos. Mas às vezes, irmãos, como a gente fala menos e pensa mais, eu fico me perguntando, o que a gente está fazendo aqui, cara? 8:30 da noite, 9 horas, rodeado de traficante, rodeado de várias coisas, irmãos. Eu não preciso nem falar aqui. Eu fico olhando o Juninho, a Chátia, o Josué e a Nívia, o Moisés, a sua Anísia. O Moisés geralmente vai durante a semana, o Nilson, a minha esposa, o irmão Paulo, a irmã Dulce. E se eu esqueci de alguém, me perdoa. O que a gente está arrumando para a nossa cabeça, irmãos? Porque eu nessa segunda-feira, irmãos, eu olhei para todo mundo e disse assim, a gente não precisava estar aqui. A nossa vida está tão sossegada. Mesmo eu estando com o meu problema, ainda assim a minha vida é um sossego diante da vida daquelas pessoas. Porque eu tenho que comer em casa. Eu tenho um lugar para tomar banho. Eu tenho roupa para me vestir. Eu tenho um carro para me locomover até lá. Então a minha vida está extremamente tranquila. Mas eu fico me perguntando, irmãos, por que nós estamos lá? Eu começo a entender que a gente começa a se comprometer com as pessoas que estão lá. Com os jovens. Eu começo a me comprometer com o Luca, com a Isadora. Com a Elisandra. Se eu perguntar para o Machado, ele sabe o nome. Se eu perguntar para o Josué, ele sabe. Se eu perguntar para o Nilson, se eu perguntar para o Paulo. Mas nós estávamos lá, porque nós começamos a nos comprometer com essas vidas. E essas vidas começam a fazer parte das nossas vidas. Porque durante a semana a gente começa a pensar neles. Eu vejo a minha esposa preparando a aula, a irmã Janaína preparando as lembranças, a gente preparando o pão, correndo atrás das coisas. Porque a gente sabe que não é qualquer um que está lá. São vidas que estão esquecidas. Que a sociedade está pouco se lixando, irmãos. Se você acha que eu estou dizendo a balela, vá até lá. Tendo um convite a vocês. Toda segunda-feira, às 7 horas da noite. Só que para nós não importa. Porque nós já sabemos que as vidas que estão lá são importantes para nós.
porque elas começam a fazer sentido para as nossas vidas. Começa a fazer sentido. Aí comecei a entender o que o Daniel está sentindo. Daniel, porque você vai arrumar isso para sua cabeça, Daniel? Você está correndo atrás de um povo ingrato, mentiroso. Um povo que não está nem aí para Deus. Um povo, aonde Deus, lá no versículo 6. Olha que a palavra de Deus fala no versículo 6. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram. E aos nossos reis, os nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Ele está dizendo assim, ó, aqueles que Deus escolheu para falar, o povo de Deus sequer quis ouvir. Hoje Deus está escolhendo o pastor Danilo para falar. Está escolhendo pastores para exortar. Muitos homens têm pagado um alto preço para pegar a palavra de Deus, para exortar o povo para o arrependimento. E sabe o que a igreja tem feito? Ela tem buscado para si os seus próprios pastores, homens que a si mesmos se edificam. E Daniel sabia disso. Porque lá no versículo 8 é o que ele fala: ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto. Significa vergonha. Os nossos reis, os nossos príncipes e os nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao invés de ouvir os homens que o Senhor levantou para nos exortar, nós demos as costas e preferimos ouvir homens que falavam coisas que acalentavam os nossos ouvidos, que afagavam os nossos corações, que dizia que eu era a última bolachinha do pacote. E às vezes nós somos a última bolachinha do pacote, murcha, amassada e quebrada, que ninguém quer. Só que a gente não percebe. A gente acha que está abalando. Então o próprio Daniel sabe o porquê Deus está punindo o povo. Ele sabe. Mas cara, olha só como é importante a gente conhecer o Deus que nós servimos. Versículo 9, vamos ler? Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra Ele. Ao Senhor, nosso Deus. Versículo 9, Daniel 9. 9:9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Que mesmo miseráveis, ruins, Deus está sempre pronto para nos perdoar. Às vezes, irmãos, Deus está mais preparado para perdoar o irmão do que nós mesmos. A gente quer perdoar uma pessoa? Ah, mas vou te perdoar mesmo? Você não vai fazer isso de novo? Ah, você vai errar de novo, hein? Ó, você já fez isso quantas vezes? Alguém já viu Deus perguntando isso para a pessoa? Quando você se perdoou diante de Deus, Deus te perguntou isso? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus está sempre pronto a nos perdoar. A misericórdia dele é maravilhosa. É por isso que Daniel está fazendo um apelo a Deus. Daniel não está apelando para qualquer um. Daniel está apelando para o próprio Deus. Isso, irmãos, eu trouxe a igreja da criança como exemplo, mas cada um de vocês tem uma igreja da criança que vocês fazem parte. Tem ministérios que vocês conhecem, que a gente não conhece. E Deus está pronto para perdoar essas pessoas. Basta a gente ajudar. Basta a gente se comprometer. Basta a gente colocar no caminho. A gente está acostumado, irmãos, a estar
ao caminho. O que significa ao caminho do que no caminho? Ao caminho, a gente fica vendo as coisas de longe. A gente não se compromete. Porque se a boca apertar, estou fora. Agora, se eu estou no caminho, eu sou conhecido das pessoas. As pessoas sabem que eu estou no caminho. E quando acontecer as coisas, o meu Deus não me permitirá ser confundido. Ele vai me salvar, Ele vai me resgatar. Mas eu estarei comprometido. Talvez o que nos falte, irmãos, é ter a coragem e a ousadia de Daniel. E falar assim, orar assim: Senhor, eu sempre aprendi o seguinte, irmãos, antes da oração, começar uma oração, pedir perdão para Deus. Primeira coisa que eu aprendi: peça perdão para Deus primeiro. Faça as petições. As suas, deixa por último. Atenda às suas petições. Ore. Mas tenha coragem de dizer, ou talvez pense 2 vezes em dizer: Senhor, me coloca no centro da tua vontade. Porque às vezes, muitas vezes, irmãos, o centro da vontade de Deus é no deserto. O centro da vontade de Deus é na fornalha. O centro da vontade de Deus é na cova dos leões. O centro da vontade de Deus é um câncer. É por isso que eu glorifico a Deus todo dia. Porque talvez eu estou vendo a primeira vez na minha vida vivendo no centro da vontade de Deus. Mas sou eu. Qual tem sido o seu deserto? Talvez, irmãos, a gente está tão preocupado com nós mesmos e estamos esquecendo que tem pessoas que estão morrendo sem conhecer Jesus. Pessoas que estão indo embora sem conhecer a face de Cristo. Esse Cristo que a gente ora, que a gente abre os braços, que a gente adora, que a gente exalta, que a gente lota a igreja no domingo, na ceia. Mas cadê esse Deus? Quando eu preciso me dispor a trabalhar para Ele. Irmãos, eu quero dizer para vocês que nós não somos diferentes de Daniel. Daniel é uma pessoa comum como nós todos. Talvez muitos de nós, talvez venceríamos as aulas dos leões famintos também. Porque só Deus sabe a fé que há no seu coração. Só Deus sabe o quanto você ama esse Deus e está disposto a servir Ele. A pergunta é: até que ponto você está disposto a servir esse Deus? Você abre mão da sua saúde? Você abre mão do seu tempo? Você tem coragem de abrir mão do seu trabalho? Você tem coragem de abrir mão da sua vaidade? Existe um texto em Ageu, capítulo 1, versículo 4. Ageu 1, 4, que diz assim: acaso é tempo de morar em casas de fino acabamento ou casas aplainadas, enquanto a própria casa do Senhor ainda está em ruínas? É outro profeta falando. Vocês estão tão preocupados em construir a casa de vocês, enquanto a casa do Senhor está em ruínas. E a casa do Senhor era a primeira que tinha que ser construída. Por quê? Porque significava a presença de Deus. E a gente fica gastando o nosso tempo com casas de fino acabamento. Nós gastamos nosso tempo em cuidar dos nossos próprios corações e esquecemos de buscar a presença de Deus. Buscar verdadeiramente a presença de Deus. Irmãos, Daniel se comprometeu. Ele não era apenas fiel, mas ele tinha um coração compassivo, um coração generoso,
Um coração voltado aos mais vulneráveis. E quando eu digo vulneráveis, meus irmãos, é vulneráveis espiritualmente. Há pessoas milionárias nessa cidade que são vulneráveis espiritualmente. Estão sofrendo, estão clamando para conhecer a Cristo. Estão orando todos os dias para que Deus coloque uma pessoa no caminho delas, para que elas possam ser alcançadas por Deus. Amém? Eu vou chegando ao meu final e deixo essa reflexão para vocês, irmãos. Nós precisamos nos comprometer mais. Não há mais tempo, irmãos. Nós temos menos tempo do que nós tínhamos quando nós chegamos aqui. E o tempo não para. Ele é contínuo. Ele é angustiante. Porque ele não para. Então eu peço a vocês, reflitam. Qual tem sido o seu comprometimento com o reino, com as pessoas, com os menos favorecidos? E por último, irmãos, vocês leram no capítulo 9 de Daniel, eu fui até o 19, lá no 20, olha que coisa interessante que aconteceu. Eu vou terminar por aqui. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, o meu Deus, pelo nome santo do meu Deus, estando eu, digo ainda, falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou a minha hora no sacrifício da tarde. Estando eu ainda orando, suplicando, intercedendo, eu nem terminei a minha oração. O Senhor manda o seu varão Gabriel, que a visão dele é o anjo Gabriel, que imediatamente vem responder para ele tudo que ele tinha visto, toda a angústia que estava no coração dele, tudo aquilo que estava assolando no coração de Daniel. Deus prontamente enviou o seu anjo, mas não para dizer que o povo de Israel não ia ser exilado, mas se ele pudesse acreditar que o Senhor nosso Deus iria cumprir sua promessa, que o povo ia se libertar, ia se tornar a sua maior nação. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Muitas vezes Deus quer atender o seu pedido. Deus está pronto para atender o seu pedido, mas Ele não te vê você suplicando, Ele não te vê você intercedendo, Ele não te vê você clamando. Ele não te vê. Nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares. E quando eu estiver orando e clamando, se Ele envie uma mensagem para falhar o nosso coração, assim como Ele aquietou o coração de Daniel. Adiante já fala de várias profecias, mas o que mais me chama a atenção é que Deus não deixou de atender o clamor de Daniel. E Deus não quer deixar de atender o clamor da pastora Miriam, do Juninho, do Evandro. Deus não quer deixar de ouvir o teu clamor, Josué, irmão Toninho. Deus não quer deixar. Ele vai atender, mas Ele quer te ouvir falar. Ele quer te ouvir expressar. E principalmente, irmãos, o amor verdadeiro pelo próximo. Nós estamos esquecendo o segundo e não tão menos importante do que o primeiro: amar o próximo como a ti mesmo. Quando a gente começar a fazer isso, irmãos, Deus vai atender.
Deus vai ouvir. E Deus vai nos alcançar em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar e finalizar. Pai, em nome de Jesus, dá o teu entendimento, Senhor. Dá a tua sabedoria a nós, Senhor. Nós clamamos, nós precisamos, nós ansiamos pela tua presença. Pai, nos perdoa, Senhor. E talvez o que nos mais falte nesse momento, Senhor, é a humildade de reconhecer a tua face. É a humildade de reconhecer que o Senhor é misericordioso, que o Senhor está prontamente a nos perdoar. Mas talvez o que mais nos falta, Senhor, é verdadeiramente buscar o amor ao próximo. Amar ao próximo como o Senhor nos ama. Amar o próximo da mesma maneira que o Senhor nos ama. Esse amor que nos constrange, esse amor que nos faz faltar ar, esse amor que nos faz tremer, esse amor que nos abala todos os dias, mas é um amor diferente, é um amor transformador, Senhor. É um amor que transformou a minha vida e a vida de cada um que aqui está, Senhor. E Pai, quantas pessoas precisam conhecer esse amor? Quantas pessoas, Senhor, precisam conhecer verdadeiramente esse amor? Pai, nos dê intrepidez, a juventude, a coragem, a ousadia que Daniel teve de clamar ao Senhor. Molda a nossa fé, Senhor, conforme o nosso querer, o teu querer e a tua vontade. Molda a nossa vontade, Senhor, para que nós possamos estar prontamente, sempre prontos a te servir, a te honrar e te glorificar, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Derrama tua glória, Senhor. Derrama tua glória sobre a vida do teu filho, Pai. Que ele receba, Pai, do alto o teu amor, que não tem faltado na vida do teu filho. A tua presença está continuamente com ele, com a sua casa, com a sua família. Ó Espírito Santo, o Senhor é bom.